Shalom, shalom, você que me acompanha, Marco Silva e o programa 573 da nossa série A Voz de Israel, continuando na origem das origens. Hoje vamos prosseguir com um assunto também muito importante que certamente, como sempre tenho falado, você não ouviu da parte de ninguém o que eu vou falar no programa de hoje. Sobre a história da descendência de Caim e de Abel, continuando, falando na longevidade dessas pessoas, desses seres que estão citados nesse texto do Bereshit, do Gênesis, que para você pode ser uma história, como é uma história, ou uma coisa inventada, uma coisa criada, uma fábula. Mas nós vamos mostrar a você o que realmente esse texto quer nos dizer. Você quer saber, quer aprender sobre isso? Não saia daí. Dentro de instantes, estamos de volta com mais um programa Voz de Israel, que é um programa feito, como sempre digo, que é para mim e para você. Então, não saia daí. Mais uma vez, Baruch Rabá, seja bem-vindo a Voz de Israel. Hoje o programa 573 da nossa série A Voz de Israel, prosseguindo, como eu falei na abertura, na origem das origens. Hoje nós vamos aprofundar o assunto da semana passada, quando abordamos a história da genealogia, da descendência de Caim, da existência ou existência realmente de Caim e Abel, mostrando o que realmente o texto quer nos ensinar. Ainda que você seja um cético, um incrédulo, um ser completamente alheio a essa palavra, ela, por mais que pareça ser uma fábula, ou seja, coisa que foi inventada, uma história da carochinha, ela tem um princípio, e esse é o propósito do nosso programa com esse tema, Origem das Origens. Mostrar a você o que a Bíblia realmente é, independente que você deixe de acreditar ou não acreditar. Ela mostra princípios, se você cumpri-los, você com certeza vai andar numa vida melhor do que muitas pessoas que têm vivido dor e sofrimento, incluindo a morte, que todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, vamos encontrar por causa da transgressão, por causa da rebeldia, à insubmissão, à insubordinação que está nos corações de bilhões de pessoas até hoje, que nasceu um dia, apareceu um dia, porque isso não aconteceu do acaso. É óbvio que não. A vida não é uma coisa aleatória. A coisa mais complexa que você pode imaginar é a vida humana, a vida do modo geral, como se movimenta os astros no universo, a Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias. Isso não pode ter nascido à toa. Agora, se você crê nisso ou naquilo, é um problema seu. Não estamos aqui com esse propósito, mas mostrar a você realmente o que esse texto quer dizer como princípio de orientação, de instrução para uma vida. Aqui, presente, porque você querendo ou não, você parece estar vivo, né? Porque nós nascemos mortos, já falei sobre isso. O ser humano nasce morto. O ser humano é um ser morto. Ele não é o homem que foi criado para a vida eterna. Ele morreu quando passou a transgredir. E você vai ver isso no programa de hoje, mostrando o que aconteceu e está acontecendo até hoje, que é uma cadeia que vem se desenrolando em cascata até o fim. Porque esse é o propósito. E nós vamos mostrar a você isso no programa de hoje. Então, você viu no programa passado essa história de Adão, de Caim e Abel. Caim, aquisição, Abel, que está ligado com a vida, e tem aflição, que alguém traduz também a palavra Abel como aflição, e a vida do ser humano aqui é aflição. Por isso que o Mashiach Yeshua disse certa vez que nessa vida aqui, vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está comigo, se você realmente crê, você tem confiança nas palavras de Yeshua, que são as palavras de Hashem, o que é do céu e da terra, certamente você será mais do que vencedor, você vencerá. É isso que o texto está nos dizendo aí, nos ensinando com essa história de Caim e Abel. Ainda que você não acredite que eles existiram. Não importa isso, já falei. Se existiu ou não, não importa. O que importa é o que está nos ensinando, está nos direcionando, está nos orientando a viver uma vida que seja realmente amável, agradável e de bom alvitre. É isso que o Eterno quer de nós. Não é só a humanidade por de hoje, que não se sabe mais hoje o que é certo e errado, é o que é bom e o que é ruim. E começando o programa de hoje, eu quero ler com você, continuando na história do Bereshit, o Gênesis, ainda no capítulo 4,
aí no capítulo 4, lendo do verso 22, que é algo muito tremendo que você precisa entender para que possamos entrar agora em seguida no capítulo 5 desse livro de Bereshit. Adão teve outra vez relação sexual com sua mulher e ela deu à luz a um filho que chamou Sete, que é concedido, pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Evel, porque Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enosh, ou Enos, na sua versão cristã. Foi esse momento em que as pessoas começaram a invocar o nome de Adonai, ou seja, o nome de Deus. Nós falamos no programa passado e no anterior sobre essa história, ou história, que a Bíblia conta acerca desse homem Adão e Ava. Adão e Eva, que assim a Bíblia cristã e o mundo conhece, pela tradução latina, e o bispo trazendo à existência a Bíblia Vulgata, em latim, traduzindo do grego para o latim. Essa história é conhecida no mundo todo. Agora, eu expliquei e falei que não é dessa forma. Quem assistiu o programa passado, falei sobre isso, também o anterior. Se não assistiu, recomendo que assista para entender essa história de Adão e Eva. Muita gente acredita, a maioria das pessoas crê que só existia Adão e Eva nesse mundo quando foi criado, quando ele apareceu dessa forma. Eu expliquei que não é dessa forma, não é dessa forma. Vai estudar. Eu não vou falar para você mais. Você quer saber? Assiste o programa passado ou o anterior, você vai entender por quê. Agora, veja que aí, agora, depois que Caim matou Evel ou Abel, o que aconteceu? A mulher teve outra relação sexual. A Bíblia diz: Adão teve outra relação sexual com sua mulher, e ela concebeu. Deu origem a um novo filho, um masculino, homem, chamado Shet, que em hebraico quer dizer concedido. Na sua versão cristã, está dizendo Sete, mas é Shet, que tem a ver com a raiz da palavra Sheva, que tem a ver com a palavra Shabbat, que tem a ver com um mundo criado na perfeição por Hashem, o Criador do céu e da terra, que é um mundo chamado de Olam Rabá, o mundo do vindouro, o mundo da plenitude, que é chamada sintropia, que na verdade é a harmonia plena, que não existe, nunca existiu nesse mundo depois dessa transgressão, que esse casal, que é ponto de partida para a história dessa humanidade, que foi gerada dessa relação que aconteceu no início, trazendo a origem de dois seres gêmeos, já o Abel, o Evel e o Caim. Caim, Evel, e Caim foi o primogênito, mostrando aí os dois lados da vida, o lado da vida e o lado da morte, o lado da dor e da alegria, o lado direito, o lado esquerdo, a verdade, a mentira, o bom e o mal. Esse é o princípio básico dessa história. Então aí, como Abel, que representava o que agradou a Hashem, foi morto, trouxe agora o Eterno, deu outro filho, outro ser humano masculino, chamado Shet, concedido, que vai gerar, e gerou, aí você vê, um filho chamado Enosh, para você Enos, e a partir desse filho, as pessoas que estavam tomadas totalmente pelo engano, pela mentira, pelo o sinal de Caim na vida delas, no coração, essas pessoas agora estão ouvindo um ser trazendo novamente uma mensagem, invocando, falando, louvando a Hashem, ou seja, ao Adonai, ao Senhor do céu e da terra. Veja que coisa tremenda. Veja que a vida foi afastada, mas ao autor da vida, a vida que ninguém pode tirar, porque é a vida eterna, a vida de Hashem, que é o Criador do céu e da terra, está sempre sendo renovada. É a energia renovada que nunca se perde. Nunca se perde. É o que foi em favor do que na natureza nada se cria, nada se destrói,
tudo se transforma. É o que se aplica à primeira lei da termodinâmica, que fala que não existe mais nada para ser criado. Não existe matéria para ser criada, nem energia mais. A energia é a mesma sendo renovada. Como já falei, a Terra, a quantidade de água que existe nesse planeta é a mesma desde que ele existiu. Que passou a existir, que você tem conhecimento. Não mudou, apenas se transformou de um momento para outro, mudou de lugar, passou a ser vapor, bota-se água novamente, chuva, é assim que funciona. O rio sempre corre para o mar e isso vai acontecendo isso uma milhões de vezes atrás da outra, que não tem fim, enquanto houver vida nesse planeta. Isso é uma coisa fantástica, que só um imbecil mesmo, um louco, um século tomado por Satanás, por Satã, que é o anticristo, que é qualquer pessoa que não crê nessa palavra, que anda contrária a ela, ainda que ande com ela e fale dela, ensine essa palavra, mas se não obedece o que está nesses princípios, é um Satã, é o demônio, é o próprio Satanás, o anticristo, que é o antimessias, quer dizer, aquele que foi enviado para ensinar, andar segundo o coração de Hashem, ou seja, aquele que nos deu a vida e trouxe origem a tudo que existe no céu e na terra. Veja que aí o Eterno está trazendo a vida de volta. E você vai entender agora, nesse programa, agora a história da descendência de Adão. Veja que coisa interessante. Eu vou começar a ler com você agora do capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eis a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, o fez para a semelhança dele. Criou macho e fêmea. Abençoou e o chamou de Adão, homem. No dia em que eles foram criados, depois de viver 130 anos, Adão gerou um filho semelhante a si mesmo e o chamou de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu outros 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, então morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, ou Enosh, Sete viveu outros 807 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos, então morreu. Enosh viveu 900 anos e gerou Quenã. Depois do nascimento de Quenã, Enosh viveu outros 815 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Enosh viveu 905 anos, então morreu. Vamos ler agora o verso 15 ao verso 27. Mahalalel viveu 65 anos e gerou Yered. Depois do nascimento de Yered, Mahalalel viveu outros 830 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Mahalalel viveu 895 anos, então morreu. Yered viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Yered viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Yered viveu 962 anos, então morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metuselã, que o mundo conhece como Metusalém. Depois do nascimento de Metusalém, ou Metuselá, Enoque andou com Deus durante 300 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e então não estava mais ali porque Deus o tomou. Metusalém, ou Metuselá, viveu 187 anos e gerou Lemé. Depois do nascimento de Lemé, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Metusalém viveu 969 anos e então morreu. Vamos parar por aqui e explicar isso para você, que eu tenho certeza que você jamais ouviu da boca de ninguém o que você vai ouvir agora, acerca dessa genealogia. Algo tremendo, muito forte mesmo, que só pode saber disso quem busca o Eterno, quem tem intimidade com ele, para ele mostrar isso à pessoa. Porque lendo isso aqui, isso até parece para muita gente, como dizia um irmão meu, ainda hoje pensando diferente, eu acredito, que isso aí dá calo nos olhos e canseira nos ouvidos. Por quê? Parece ser uma coisa sem sentido nenhum. Para o imbecil, para o ignorante, o ignóbil, ele não vai entender isso nunca.
lendo a sua letra. E a maioria das pessoas só entende letra. Lê isso aí com você. E para que isso? Isso quer dizer o quê? A primeira coisa que você tem que observar aí é que o Eterno está dando um outro filho, agora Adão, depois que Caim matou Abel, e esse filho agora é a luz para o mundo, trazendo o seu filho, a descendência dele, a descendência de gente que prolonga a vida, tem vida prolongada. Porque a Bíblia, a palavra diz que quem honra pai e mãe, quem anda segundo essa instrução, tem vida longa. Vida longa ainda que dure no máximo 120 anos, porque você vai ver depois isso mais tarde, quando estudar no capítulo 6 dessa palavra, Bereshit. Mas veja só, tem vida longa. E a vida longa não se limita a só isso aqui. Tem vida eterna, para quem realmente anda corretamente segundo essa instrução. Isso você com certeza vai entender mais tarde. Aí veja que Enos veio agora com ele, como falei anteriormente, a invocação, a adorar, a invocar a Deus, a Hashem, a único Deus Criador. Quando Caim e a sua descendência trouxe outras adorações. Você vai entender mais tarde. E a Bíblia é clara em dizer que Adão gerou outro filho semelhante a ele mesmo. Quer dizer, o Adão, que era homem, libado até a queda, até ser iludido, até ser conduzido ao pecado, à transgressão, porque é isso que acontece com as crianças, com o ser puro, até conhecer esse mundo podre, que ele mostra, o que ele ensina, ela começa a se perder. E, sem dúvida, a maior causa de perdição de um ser humano é o checho. Checho e dinheiro, aquisição, que está ligado a quem? A Caim, a serpente, que é uma metáfora, diga-se passagem também, para o Caim, serpente. Aí você vê que trouxe à vida esse ser. E para quê? Para explicar que Adão viveu, depois de 930 anos. Para muito erudito, estudioso, letrado, filósofo, especulador, imbecilizado. Eu já vi muita. Você também deve ter ouvido esse tipo de questionamento. 930 anos? Tá, é mesmo. É claro que isso não foi, isso não existe. Como 930 anos? Quem viu isso? 930 anos. Aí tem explicações, não, porque naquela época não tinha o sol que tem hoje, havia uma garoa sobre a terra, não chovia, a terra era pura, tudo era natural. Ótimo, boa explicação, né? Mas é isso que a Bíblia está ensinando? É isso? É claro que não. Se você for ver um mínimo de inteligência, que eu creio que você tem, você vai entender o que eu vou explicar agora. Esse texto está dizendo a você, se viveu 930 anos, se foi 800 anos, aí está falando que a vida dele foi prolongada, é longínqua, porque ele foi feito para a eternidade. E veja só, você vai ver aí, que o propósito aí é ultrapassar o milênio, 1000 anos. A Bíblia está ensinando isso. Por que o povo fala tanto de milênio? Vamos viver o milênio aqui com o Mashiach, com o Messias, com o Cristo, que vai voltar, e nós vamos viver com ele, o milênio, aqui debaixo aqui nesse planeta, vivemos agora com o Mashiach, um milênio. É isso que a Bíblia está ensinando? Não, a Bíblia está falando disso, está falando de uma vida eterna. O milênio aí é que Adão, que viveu 930 anos, ele não chegou ao milênio, ele perdeu a vida eterna, por causa da transgressão. Chegou perto, mas não chegou tão perto como chegou Metuselah ou Matusalém para você, aí na sua Bíblia cristã, que viveu 969 anos. Veja que aí está mostrando que a partir do momento da transgressão, a Bíblia diz que por que o homem começou a morrer? Ele não era para morrer. O homem foi feito para a eternidade. O homem foi para a eternidade. Mas o homem passou de homem para ser humano. Deixou de ser homem e passou a ser humano. Hoje não existe nem homem e nem ser humano masculino. A maioria de hoje só tem sexo masculino, mas não são homens mais. Não tem, só tem a maioria dos homens, dos seres humanos do sexo masculino hoje, a maioria está aí. Só a misericórdia, em todas as áreas. Essa é a verdade, porque isso é uma degradação paulatina que trouxe a morte de maneira lenta. Porque o texto original da Bíblia diz, olha, Adão, a palavra do Eterno, pode ser que você não creia nisso, é invenção, tudo bem, mas veja o princípio da história. Está vendo aqui, Adão? Você tem aqui essa árvore,
da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o jardim está cheio de coisa boa aí. Agora, tem uma árvore aí no meio desse jardim que você não deve comer do fruto dela, não deve provar do fruto dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comer dessa árvore, se você comer, você morrerá. A sua Bíblia diz assim, mas o original da Bíblia diz: Adão, se você comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você comendo dela, morrendo, você morrerá. Morrendo, você morrerá. Entendeu aí? Que o homem que era para longa, eterna, ele perdeu a eternidade aí, né? Mostrando nessa metáfora, nessa historinha, para contar a você o princípio da coisa, que o pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, por isso todos nós morremos. A transgressão leva à morte. É só prestar atenção quando as pessoas transgridem as leis da natureza. É fazer selfie na beira do precipício ou de um edifício, cai, perde a vida. Entra num avião, para pilotar um avião com problemas, e a pessoa vai decolar um avião com defeito, alguém não corrigiu o problema, o cara às vezes vai decolar num mau tempo, transgredir a lei. Vai morrer, cara. Entrar no fogo, você vai se queimar. É transgredir a lei. Você vai morrer. Agora, por que Adão durou esse tempo todo? 930 anos. E Matusalém, 969 anos. E antes de Matusalém, um descendente dele também, que é o Jared, para você estar na sua vez, Jared, esse Jared aí, ele viveu 962 anos, menos 7 anos do que viveu Matusalém, que foi o que mais viveu nessa história, nessa narrativa da Bíblia, que está ensinando a você e a mim algo tremendo. Você comendo, provando do que é ruim, do mal, da transgressão, você morrendo, você morrerá. Cada dia que você comete uma transgressão, um pecado, contra o seu irmão, contra você mesmo, contra a sua família, o seu próximo, contra, sobretudo, o eterno, você está morrendo lentamente. E a sua morte vai chegar mais cedo ou mais tarde. Não tenha dúvida, às vezes de maneira trágica, horrível. Você é completamente destruído. A sua morte é horrível. Eu vejo pessoas morrerem aí, como médico, com câncer, com muita dor, sofrimento até morrer. Que não tem morfina que passe a dor, a pessoa busca a morte e não acha a morte, porque a morte não vem, ela pede pela morte, mas vai morrer. Porque plantou. Morrendo, você morrerá. Vá comendo coisas que não é saudável. Vamos continuar comendo coisas que a palavra diz que você não deve comer, que você não deve comer, coma. Vá bebendo cachaça, uísque, vá bebendo álcool à vontade. Vá. Você está morrendo lentamente. Morrendo, você morrerá. Aí você pode encurtar a sua vida. Tem gente que até quer encurtar a vida tentando suicídio ou suicidando. Uns conseguem. Outros ficam em cima de uma cama sofrendo ainda mais. O Eterno só permite. A morte só vem a você quando o Eterno permite. Ele é o autor da vida e da morte. Ele diz: eu sou, dou a vida e o que tira a vida. Eu que firo e fecho a ferida. Eu crio a luz e as trevas. O bem e o mal está com ele. Você é quem escolher. Você planta, você colhe. Não é questão de fatalidade, de falta da bondade, do amor de Deus. Não, você está plantando. E Adão, essa história está ensinando isso a você. Adão, quando caiu nas parrelas, na conversa do que a mulher ofereceu para ele, que foi oferecido pela serpente, essa metáfora, essa história, a história está mostrando isso aí. Então Adão começou a gerar uma geração de seres que teve longa vida. Não importa se foi 969 anos, 835, não, mas você observa aí que à medida que isso vai chamando um abismo, chamando outro abismo, a idade das pessoas, dos seres humanos, começaram a diminuir. Até chegar, agora nós vamos ver no próximo programa, ao torno de 120 anos, que é o que hoje o ser humano, por mais que queira prolongar a vida dele, consegue viver. Isso de via de regra, obviamente. Veja só. Então, aí está mostrando. Agora, como é que isso aconteceu? Você acha que isso é a historinha da carochinha, que eu estou aqui inventando? Eu, como médico, posso falar sobre isso porque eu conheço a história disso. Existe uma coisa no DNA, na cadeia do DNA terminal, chamada de telômeros. Telômeros. Todo ser humano, você vive, tem telômeros. E ele é quem faz a multiplicação celular, renovando as células, renovando a vida. E esses telômeros agora passaram a perder a sua função.
foram diminuindo, estão perdendo, cada célula são duplicadas, ele vai perdendo, vai desaparecendo e a vida vai encurtando. Isso levou tempo. O consumo dele era infinito, começou a ser finito. E a pessoa começou a morrer. Isso está provado, isso é ciência. Ciência. Vai estudar biologia, procure ler sobre os telômeros. Você vê esse texto aí, eu estou mostrando a você, explicando como isso aconteceu. Se você crê ou não, vai estudar, busca. E você vê que você morre lentamente. Nós estamos morrendo cada dia que passa. Cada dia que passa na nossa vida, cada nascer do sol, é o quê? É um dia menos na nossa vida. E temos um tempo debaixo desse planeta. Temos um tempo. E o tempo urge, voa. E nunca é tão rápido como hoje. Por quê? Porque a própria palavra diz, na boca do profeta de Hashem, o verdadeiro servo amado, disse: se esse tempo nosso que vivemos agora não fosse abreviado, essa desgraça do mundo de hoje, ninguém se salvaria, ninguém se escaparia, teria libertação para a vida eterna. Ninguém. Porque cada dia que passa as coisas tornam-se cada dia pior, como falei no programa passado. O mundo só tem beleza, aparência, como Caim, que construiu cidades, as cidades hoje estão cada vez mais bonitas, mas é só aparência. O que está por trás delas é só nojeira, nojo, é podridão. É isso que é a humanidade caída. Então veja que a história é essa, é tremenda. E você vai observar, com relação a isso também, é que os nomes dos filhos de Adão, e descendente dele, a princípio, tem um nome, mesmo nome que teve os filhos de Caim. Caim teve os mesmos filhos. Enosh, que teve o Hanok, que é o Enoque. Tem o Enor e tem o Hanor, que é o Enoque para você. E o Hanor, que é o Hanor, que é Enoque, e o Enor, que é Enor. Essa é a história. Você também vai ver neles Lemer, primeiro homem digno da terra, filho de Caim, que também tem filho de Adão. Isso quer dizer a mim e você o quê? A linhagem do mal é a linhagem do bem. Que do mal hoje virou boa, é a melhor linhagem para os podres desse mundo de hoje. E o que era bom não existe mais, virou mal para essa mundanice, essa imundícia de seres humanos que está agora tomando parte do governo, da direção desse mundo, de um modo geral. É isso. Raiz de Caim, raiz de Abel. Vida e morte. Inveja, destruição, vingança, ódio, ira, ressentimento, mágoa, está no coração dos caimitas. Abel, nós temos aflições, mas somos vencedores porque cremos. E tem que nos alente, nos dê proteção, que nos guarde, que olhe por nós. O Criador da terra, se é assim, nele confiamos, apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades que esse mundo podre cada dia mais nos apresenta. E assim, mais uma vez, terminando o programa Israel, hoje o programa 573, e como de sempre, vamos agradecer ao Eterno por esse privilégio de poder estar aprendendo com ele e ensinando para aprender junto com você. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o nosso Deus do universo. Toda rabá, Shel Yeshua, obrigado por Yeshua e pela vida. Baruch atah Adonai, Baruch Hashem, hoje e eternamente. E você que esteve comigo nesse programa, mais uma vez, desejo a você e a sua família uma Shavuot, uma semana de bênção. Que você receba também a Shalom de Adonai, a Shalom me Adonai, a paz verdadeira, a plenitude que vem dele para mim e para você, se realmente andamos segundo a sua instrução. Você comigo, eu, a ovelha da Israel, que estava perdida e foi achada, está lembrando, como você aqui fala, ele vai guardar o Shabbat, que mais uma vez está chegando, que é de verdade o nosso mundo é da eternidade. Assim sendo, letra O, até logo e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.